Capítulo 11. O menino é pai do homem. Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo. Arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava quis estragar o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, aguiçar de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia. Algumas das vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra ou quando muito um ai nunho. Ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas desde géis. Eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha minha grande admiração, e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos. Não me conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus, mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes o chapéu, alguma vez lhe puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo o padrão rígido, mas ao saber das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que mais do que as orações me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, que a faz viver para se tornar uma vã fórmula. De manhã antes do mingau e de noite antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade meu pai. Sim, meu pai adorava-me. Dava-me pancadinhas na cabeça e exclamava a rir. Ah, brejeiro, ah, brejeiro. Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora franca, de pouco cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, caseira apesar de bonita e modesta apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que se tinha alguma coisa boa, era no geral viçosa, incompleta e em partes negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. Dia em volta com a transmissão e a educação houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante e conversa picaresca. Desde os 11 anos estou a admirar-me as anedotas reais ou não, esvaidas todas de obscenidade ou imundície. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não, deixava-me estar, sem entender nada a princípio, depois entendendo e enfim achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavradouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas com tanga no ventre, a arregaçar-lhes os palmos dos vestidos, uma dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensaboá-las e a torcê-las, e ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João e a comentá-las de quanto em quanto com esta palavra: cruz, diabo. Este sim, o João é o diabo. Bem diferente era o tio cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam o espírito superior, apenas compensavam o espírito medíocre. Não era um homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepélizes, as circunflexões. Via antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, a tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho tertuliano ou expor sem titubear a história do símbolo de Niceia. Mas ninguém nas festas cantadas sabia melhor o número e caso das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros.
Não digo nada de minha tia materna, Dona Emericiana, e aliás era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caráteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Os pontos de vista desta obra são de responsabilidade do autor, não refletindo necessariamente na minha posição.